Olá, bom dia. Nesses últimos dias, o assunto mais falado é coronavírus. Os meios de comunicação já nos alertaram bastante sobre a nossa atitude frente a esta pandemia. Talvez a sua maior preocupação e medo neste momento não seja com o coronavírus. Talvez tenha outras coisas que te fazem causar medo e preocupação. Talvez você esteja preocupado com algum outro tipo de doença, um câncer, uma depressão, ou talvez você esteja com medo, se sentindo inseguro, achando que vai perder o emprego, talvez se sentindo solitário, ou talvez você tenha até medo da própria morte. Todos nós, você e eu, em algum momento sentimos medo e é normal nos preocuparmos por demais. Hoje eu quero compartilhar com vocês um salmo que certamente nos ajudará em situações como estas, indiferentes quais sejam. Eu convido vocês a ouvirem o salmo de número 46. Ouçamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo mostra que Deus também pode ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em tempos difíceis. Diante do cenário turbulento, Deus está presente, Ele está no meio do seu povo e Ele promete que jamais seremos abalados. Depois das promessas de Deus para o seu povo, no versículo 10 do nosso salmo, Ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Muitas vezes a nossa vida é como um lindo dia de sol. Tudo parece estar tranquilo, tudo parece estar perfeito, está do jeito que planejamos. Mas, repentinamente, tudo pode virar de cabeça para baixo. Um simples vírus foi suficiente para bagunçar o mundo. Países fechando fronteiras, fechando cidades, fechando o comércio, fechando a porta da nossa casa, ou seja, fechando tudo. A economia mundial foi abalada, bolsas de valores caindo, dólar subindo, o real se derretendo. Diante de tudo isso, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? Com toda certeza, não. A sua promessa
é de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, e que o seu povo jamais será abalado. Você crê nisso? Agora é hora de nos aquietarmos na presença de Deus e confiarmos nas suas promessas e saber que Ele é o nosso Deus. Ele tem todo o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o coronavírus. Eu tenho lembranças na minha memória que jamais eu vou esquecer. Quando era criança, morava na cidade de Itaió com meus pais e meus irmãos, os irmãos menores, e no final da tarde, no verão, muitas vezes levantavam trovoadas. Começava a ser vista lá na Serra dos Altos, lá longe, mas que em pouco tempo estaria próximo da gente. A gente via o céu se escurecer, ele ficava preto, os trovões e relâmpagos eram assustadores. Às vezes era acompanhado de um forte vento. O pai não estava em casa, estava trabalhando, a mãe e meus 2 ou 3 irmãos estávamos sozinhos em casa. E diante desse cenário, a mãe nos chamava e pedia para entrarmos na casa, para fecharmos as portas e janelas. Em seguida íamos para a cozinha e lá sentávamos na holzkiste, na caixa de lenha, uns no colo e outros ao lado, abraçados pela mãe que nos dizia: não precisam ficar com medo, logo, logo a trovoada vai passar. Em seguida ela orava com a gente, pedindo por proteção e cuidado. E por incrível que pareça, de repente, a trovoada tinha passado. Já podíamos sair de casa para brincar novamente. O colo da mãe era o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O abraço era o nosso socorro bem presente. Ela prometia que o Senhor iria nos proteger de todo o mal, e a gente simplesmente acreditava. O colo dela era o lugar onde podíamos nos aquietar e saber que Deus iria atender a sua oração. Amados e amadas, do mesmo modo, em situações difíceis, como também diante do coronavírus, é hora de entrarmos na casa, fechar portas e janelas, sentar em família e se aquietar na presença de Deus, pedir por ajuda, cuidado e proteção e confiar que logo o temporal vai passar. Que o Senhor seja também o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente nas tribulações. Aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Amém?